E aí, pessoal, aqui é o Elias. Estamos aqui de volta para a gente dar continuidade à nossa discussão, né, sobre as grandes navegações. Então, hoje a gente vai falar mais, né, sobre as disputas, né, que foram geradas a partir do avanço, né, das grandes navegações, das conquistas que surgiram ao longo do século XV e que levaram, né, principalmente as coroas portuguesa e a coroa espanhola, a uma série de atritos aí na disputa por essas terras, essas novas terras descobertas, né? E claro, né, o domínio e as riquezas que poderiam surgir posteriormente, porque é importante lembrar, né, que a descoberta dessas terras elas vão se dando ao longo do século XV e também ao longo do XVI, né? Então, muitos desses reinos buscaram garantir um domínio muito antes mesmo da descoberta propriamente dessas terras, né? Então, um exemplo maior disso é o próprio Tratado de Tordesilhas, né? Que reparte essas terras sem ainda saber exatamente até que ponto elas se estendiam, ou os tratados anteriores também, que já dividiam as terras, mas ainda não se conheciam completamente a sua extensão, tá? Então, vamos lá para a gente poder entender. Leiam tá, o tema 3 da unidade 3, para a gente poder discutir melhor. Então, vamos aqui. Então, disputas luso-espanholas, né? Luso-espanhola, pessoal, porque a palavra luso, né, de lusitano, é referente aí justamente aos portugueses. Então, os portugueses e espanhóis, vamos botar assim de maneira geral, é, disputaram, né, de forma diplomática, como eu falei. Vai haver guerra, professor, entre Portugal e Espanha? Efetivamente, em relação a essas terras, não propriamente não. Né? A guerra propriamente entre Portugal e os tronos ali que vão dar origem à Espanha, na verdade Castela, né, surgiram por outros motivos que não eram efetivamente a disputa por terras, né? Que a gente vai ver. Vão haver disputas pelo trono, né? Pelos tronos. Quando acabou a Guerra da Reconquista, surgiram vários reinos, né? Entre eles Portugal, Aragão, Castela, Leão e Navarra. Eram vários reinos, né? Os reinos católicos ali da Península Ibérica. Esses reinos eles vão disputar entre si, né? E muitos deles vão acabar se juntando, né, se unificando por meio de laços de casamento. Por exemplo, Castela, o reino de Castela acabou se anexando ao reino de Aragão por meio do casamento entre a, a Isabel, né, Isabel, que era uma das herdeiras de Castela, e o herdeiro do reino de Aragão, que era o Dom Fernando. Então a união dos dois, tá, junta esses dois reinos, dando origem à Espanha. Então, vão haver disputas por isso, né? A disputa pelos tronos dos reinos. Mas efetivamente uma guerra entre Portugal e Espanha pelas terras, e principalmente pelas terras descobertas, efetivamente isso não vai ocorrer, né? Na verdade vai ocorrer o que a gente chama de disputa diplomática, quer dizer, vão haver vários atritos e vão tentar solucionar essa disputa por meio de tratados, né? Por meio de cartas que pudessem mediar, né, a divisão dessas terras, tá? Olha só, então olha aí, a expansão marítima, né, gerou disputas entre Portugal e Espanha, né, pelas terras descobertas na América e também, né, pelos oceanos nos quais eles navegavam. Então, quer dizer, isso vai gerar uma série de tratados e pequenos acordos e que vão se estabelecendo ao longo do século XV, mas que eles culminam, né, na assinatura do grande tratado mesmo, que é o Tratado de Tordesilhas. Aí sim há uma divisão efetiva dessas terras. Tá? Então, olha só. Basicamente, para dividir essas terras foram criados três tratados, um posterior ao outro. Então, o primeiro deles é chamado Tratado de Toledo. O Tratado de Toledo ele foi um tratado que surge em decorrência da disputa pelos tronos, tá? É, Na disputa, né, entre Portugal, né, e o reino de Castela. Então houve uma disputa aí quando uma das herdeiras, né, a Joana II, ela era prometida de um rei português, o Afonso V. E aí quando a, o trono, né, o trono de Castela foi sucedido, havia disputa entre a Joana e a Isabela, e aí, enfim, isso gera uma guerra ali entre os dois países, entre os dois reinos ali, e o Tratado de Toledo ele é assinado em decorrência dessa disputa. Então, por meio do Tratado de Toledo,
ficava reconhecida ali a, a desistência, vamos botar assim, a rendição, aí no caso de Portugal, em relação ao trono castelhano, né? Então, só que no Tratado de Toledo, né, já continha cláusulas ali do tratado que demonstravam o início desses conflitos, essas disputas por terra, né? Que, claro, inicialmente se deu principalmente em relação às ilhas atlânticas, né? Porque lembra lá que Portugal começa a conquistar boas partes ali dessas ilhas atlânticas ainda no início do século XV, a ilha de Ceuta, depois a ilha de Madeira, depois Açores, né? Portugal também começa a estabelecer entrepostos comerciais, né? Feitorias na costa da África, e tudo isso vai gerando aquela disputa, aquele clima ali de insatisfação em relação a Castela e Portugal. Então, por meio do Tratado de Toledo, resolvia-se o conflito político, né, que era a disputa pelo trono, mas já trazia à tona esse interesse dos dois reinos, né, pela divisão das terras que já haviam sido descobertas e também daquelas que viriam a ser descobertas posteriormente, né? Então, ficava dividido da seguinte forma: Portugal mantinha o controle, né, a possessão das ilhas que ele já havia descoberto no hemisfério norte ali, né, que, no Atlântico, que é basicamente a Madeira, Açores, Cabo Verde, né, que ainda é ali, mas também passa a manter ali as possessões da Guiné, da Costa da Mina, né, que era rica em ouro, também era onde se negociavam escravizados, né, Açores, a Ilha das Flores. Então, Portugal mantinha seu domínio sobre essas ilhas e garantia também o domínio da região ali da exploração da região sul, né, do hemisfério sul, vamos dizer assim, tá? E Castela, né, que tornou-se Espanha, né, reconhecia a soberania sobre as Ilhas Canárias e a exploração no hemisfério norte, né? Então, basicamente, o tratado definia isso, né? Então, aquilo que viesse a ser descoberto posteriormente garantia-se aí essa divisão de acordo com o Tratado de Toledo. Claro, pessoal, que isso não foi suficiente, né? Nem Portugal, nem Espanha, né, posteriormente se viram muito satisfeitos com esse tratado, né? E aí você vai ter outros tratados. Então, a Bula Intercoidal também foi um tratado assinado aí já em 1493, né, já após a viagem do Colombo, né? O Colombo já havia chegado na América, né? E aí que você vai ter a mediação da igreja. Então, a igreja, né, por meio do Papa Alexandre VI, estabelece uma divisão ali, né, de acordo com uma linha imaginária, pensada especificamente a partir da ilha de Cabo Verde. Então, o que é que você tem? 100 léguas a oeste da ilha de Cabo Verde, você teria ali uma linha imaginária que pertenceriam a Portugal, né? E o restante, né, o outro lado, pertencente à Espanha. Então, basicamente, contava-se 100 linhas a oeste de Cabo Verde, aquilo que estivesse a leste pertenceriam a Portugal e aquilo que estivesse a oeste pertenceria à Espanha. O rei português não achou isso muito justo, né? Eu vou já mostrar aqui o mapa para vocês verem. E aí o rei português não achava muito justo, achava que a divisão favorecia mais o reino espanhol do que o reino português. E é por conta disso que aí, em 1494 você vai ter a assinatura do Tratado de Tordesilhas, que da mesma forma, né, estabelecia-se uma linha imaginária, só que agora em vez de 100 léguas eram 370 léguas, né? Então, 370 léguas da ilha lá de Cabo Verde, você teria a linha imaginária. Então, a parte leste pertenceria a Portugal e a parte oeste pertenceria à Espanha, né? E o Tratado de Tordesilhas ele acabou também se tornando, entre Espanha e Portugal, ele foi, de certa forma, um apaziguador, né? Aquele que deu fim, entre aspas, aí, ao conflito. Por que, entre aspas? Porque a gente vai ver, pessoal, que mesmo o Tratado de Tordesilhas ele não foi plenamente respeitado. Tanto portugueses avançavam para o lado espanhol, como também espanhóis avançavam para o lado português. Então,
gera um certo acordo, sim, né? Mas ambos os lados também desrespeitaram esse tratado. Outro fator é que outras nações, como é o caso da França, da Holanda, da Inglaterra, viam o Tratado de Tordesilhas um tratado extremamente arbitrário, porque basicamente dividia o mundo, né? E o novo mundo, novo mundo porque a América, né, passou a ser chamada de novo mundo lá naquele momento. Então, dividia-se o mundo e o novo mundo entre Portugal e Espanha, excluindo todas as outras nações europeias. E isso vai causar, é claro, insatisfação nessas outras nações que não vão respeitar, sob nenhuma circunstância, o Tratado de Tordesilhas, não é? Porque a gente vai ver invasão holandesa na região aqui do Brasil, né? De colonização portuguesa. Você vai ter a chegada dos franceses, tanto na região lá do Rio de Janeiro, como aqui na região Nordeste. Você vai ter a vinda, né, dos ingleses lá em 1620, também na América do Norte. Você vai ter o estabelecimento da pirataria, né, na região aqui da América, feita por holandês, por francês, por inglês. Então, quer dizer, o Tratado de Tordesilhas resolvia, entre aspas, ali o conflito entre Portugal e Espanha, mas acabou ocasionando um conflito entre outras nações aí europeias, né, que achavam injusto que as terras descobertas fossem divididas entre esses dois reinos. E vejam, de novo, as terras descobertas e aquelas que ainda estavam por descobrir, porque se vocês olharem em 1494, o que se conhecia basicamente era a América ali Central, região na qual o, o Cristóvão Colombo chegou, né? Então não se conhecia a totalidade do continente americano, né? E aí que esses países se sentiam, né, desprivilegiados porque não participavam dessa divisão, tá? Então, que a gente vai ver aqui um pouco desse tratado. Então aqui o Tratado de Toledo, né? Então olha só, você tem aqui Portugal mantém a possessão sobre aquelas ilhas que estão localizadas nessa região aqui, ó, no Atlântico, né? Açores, Ilha da Madeira e tal, Cabo Verde e tudo mais, mas ficava, né, com a região do hemisfério sul, a exploração aqui do oceano em relação ao hemisfério sul, enquanto que a Espanha ficava aqui na região norte, tá? Esse é o Tratado de Toledo. Aqui os dois tratados posteriores, então nós temos aqui a Bula Intercoetera, ó, aqui essa linha azul, que vocês estão vendo aí. A Bula Intercoetera dividir isso aqui. Então, Cabo Verde, né, mais ou menos por aqui, você vai ter aí 100 léguas, e aí você tem aqui, ó, a, a linha imaginária que eu falei. Então, olha só, Portugal, né, ficava com toda essa região aqui, tá? E a Espanha com o restante para cá. Então, Portugal para cá, Espanha para lá. Como o rei não achou justo, né, então você vai ter aí o Tratado de Tordesilhas em 1494, que aí aumenta de 100 léguas para 370 léguas. E aí você vai ter essa linha vermelha, que é essa linha imaginária, né, que dividia aqui. Então, as terras a leste, descobertas a leste, a leste seriam pertencentes a Portugal, tá aqui embaixo, Portugal. Então, descobertas a leste para Portugal, descobertas a oeste para Espanha. Por isso que as nações europeias não gostaram muito dessa divisão, porque basicamente dividia o mundo, né, entre essas duas nações. Então os oceanos e as terras descobertas aqui basicamente pertenceriam ou a Portugal ou a Espanha. E isso não agradou a maioria dessas nações europeias, que viam, né, claro, esse tratado uma imposição, né, arbitrária, né, e de certa forma fechava os oceanos e as terras das outras nações que tinham interesses muito semelhantes a Portugal e Espanha, né? Então, basicamente, a partir do século XV mesmo, ainda no século XV, mas principalmente ao longo do XVI, esse tratado ele vai ser extremamente respeitado por essas nações, Holanda, a França, a Inglaterra também,
mas também acabou sendo respeitado também pelos próprios reinos, né? Portugal e Espanha, que, como eu falei, avançavam tanto para um lado quanto para outro. É só você olhar aqui, ó. Se você olhar para a América do Sul e lembrar do mapa do Brasil, você vai ver que o mapa do Brasil ele adentra muito aqui o território que teoricamente deveria pertencer à Espanha, né? E você também vai ter partes aqui em que a Espanha acabou aqui adentrando também o território que deveria pertencer a Portugal, tá bom? Então, basicamente, esse tratado ele diminui nessa os ânimos em relação aí a essa disputa por terras. Mas, como eu falei, essa disputa ela vai se dar ao longo do século XVI, do XVII, né? E aí aos poucos, e principalmente ao longo do XVI e também do XVII, outras nações começam a entrar nessa disputa por terra, né? Então no XVI a gente ainda tem França e Espanha, França e Holanda, é, iniciando sua colonização em algumas ilhas, aportando, por exemplo, na região do Brasil, né, de Portugal e tal. E no 17 a gente vai ter também a colonização inglesa chegando aqui na região da América do Norte. Bom, então pessoal, por hoje é só, né? Eu acho que com isso a gente, né, de certa forma, conclui aí essa disputa, né, esse processo aí das grandes navegações. E aí, posteriormente, a gente vai começar a discutir sobre a situação, né, como é que se dava a chegada desses europeus aqui na América e também vamos falar mais para frente da disputa, né, com os nativos, né, como é que os nativos passaram a perceber essa chegada desses europeus no território americano e o contato, né, como é que se deu esse contato entre europeus e nativos, tá bom? Então não deixem de fazer as leituras, de anotar e de enviar dúvidas lá no Google Class para que eu possa respondê-los, tá certo? E qualquer dúvida, manda lá para a gente poder discutir, certo? Então vamos lá. Muito obrigado por assistir e até a próxima.